Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional de desenvolvimento de sistema, do curso Ciência da Computação. Tudo certo com vocês? Nós vamos dar uma olhada aqui na aula, né? Retomar aqui, lembrar o momento da aula anterior, que a gente viu o planejamento e instalação de ambiente informatizado, né? E a identificação dos recursos necessários. Lembra da aula? Tudo bem? Vamos lá então. 5 minutinhos aqui, o professor dá uma relembrada de vocês e a gente vai para onde a gente parou, tá? Então a gente viu o que era compreender a importância, né? A importância de compreender, de identificar os recursos necessários para um projeto de informatização, né? E identificar recursos comuns, né? Na atividade dessa instalação num ambiente informatizado. E a gente tem um pensamento aqui, colocou uma situação, uma história de André, né? A gente fez as perguntas lá, no caso, uma tarefa para a gente responder. A gente consolidou essa pergunta. A gente passou um vídeo falando sobre os recursos e projetos informatizados, não sei se vocês vão lembrar, mas está disponível lá no Google Class, lá, o vídeo da aula anterior para vocês dar uma estudada, uma relembrada a hora que vocês precisarem, tá bom? Então a gente fez uma nova atividade no caderno, né? Valendo nota. Então assim, as atividades que o professor posta lá na sala de aula é para vocês fazerem, tá? Tá valendo nota, vocês estão sendo avaliados já a cada momento. Então aqui, equipamentos necessários para o projeto informatizado, a gente viu isso, né? Os computadores, impressoras, notebooks, etc. Né? A gente viu lá os equipamentos necessários para a informatização de um ambiente, lembra? Servidor, roteador, né? A gente deu alguns exemplos lá da nossa casa. O que a gente vai precisar ainda dentro desse projeto, né? Um switch, né? A gente deu exemplo também sobre switch. A gente viu aqui um projetinho, né, desenhado, né, da infraestrutura que tem, né, os firewall, a nuvem, né, o servidor, os computadores conectados no switch, né, e essa questão, essa estrutura aqui, tá? Então a gente viu também sobre os nossos periféricos, né, que são necessários, a impressora, scanner, telefones, né, atualizamos os telefones já não são mais só em linha, são em rede, né, então essa questão aí dos telefones, do cabeamento a gente passou, né, a topologia, né, existem dois tipos básicos de topologia em relação ao cabeamento, né, cabeamento centralizado, né, e o cabeamento distribuído. A gente viu essas duas opções na aula anterior. As verificações, né, da infraestrutura montada, está tudo certo, né, os requisitos foram alcançados para atingir a necessidade do usuário, a gente verificou isso, que é necessário num projeto, né. Os recursos de segurança do firewall, né, a gente viu isso, segurança lá do firewall, que é muito importante, a segurança de você informatizar a tua empresa, ou um escritório, ou a tua casa, e ter a segurança, né? Para não entrar qualquer coisa, né? Qualquer vírus ou qualquer ataque, né? Roubarem os seus dados, as informações das empresas. A gente viu sobre a rede privada, a virtual, a VPN, né? Rede de ponto a ponto, conexão criptografada. A gente viu também sobre o servidor proxy, né? O controlador de tráfego, né? A gente viu sobre isso também. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então a gente viu sobre o proxy, a importância do planejamento, né, de um sistema informatizado, né, uma informatização de um ambiente, né. A gente viu tudo isso aqui, né? Tá? E a gente parou aqui, na hora de praticar. Então o professor conseguiu fazer ali uma retomada ali em 3 minutos, né? Porque a nossa aula é curta, a nossa aula é de sexta. Então a gente parou aqui e a gente tinha uma atividade para fazer, ó. A empresa XYZ, né, possui um pequeno escritório de 3 andares. O seu foco era a venda de equipamentos de TI, como notebooks, desktops, né? Essa infraestrutura de rede era formada por 4 andares e cada um deles comportava 10 funcionários. Então nós temos aqui um cenário, né? Nós temos aqui 4 andares e cada andar desse tem 10 funcionários, correto? Então vamos anotar essas informações aqui, ó. 10 funcionários, 4 andares. Tá, em 2 anos as vendas dos dispositivos duplicaram, a empresa cresceu, então o gerente montou um novo setor e contratou 30 funcionários, né?
que prestarão suporte para os clientes em relação aos equipamentos em garantia. Então o prédio menor foi construído e cada andar também suportava 10 funcionários. Os funcionários antigos já possuíam todos os recursos necessários para trabalhar, mas o prédio novo precisava de um novo projeto, tá bom? Então nós temos esse cenário aqui e eu quero trazer vocês para a gente montar então esse projeto aqui na sala de aula. Vamos dar aí 10 minutos para vocês fazer, né? Eu vou mostrar aqui como que vai ser o passo, tá? Mas antes de eu fazer a contagem ali, a gente vai seguir as orientações aqui, né? Então assim, dividir-se em grupo, né? E daí vocês vão ter que indicar para o professor todas as necessidades do recurso para o projeto, né? Classificar de acordo com a sua categoria. O grupo que levantar mais número de recursos relacionados corretamente vai, né, vai ganhar aqui, né? Em caso de empate, o professor vai ver quais são os requisitos ali para desempatar as equipes ali. Então dá para dividir aí vocês na sala aí, para a gente fazer esse projeto aqui. Eu vou abrir aqui, eu vou passar um vídeo para vocês antes, mostrando a ferramenta que eu queria que vocês baixassem. Como vocês não estão com acesso no computador hoje, então eu vou deixar lá no grupo lá o link para vocês, mas eu vou mostrar o vídeo de como vocês vão fazer isso, tá? A gente vai estar sem computador hoje, então talvez a gente não consiga fazer essa atividade aqui na sala. Então o professor vai fazer o passo a passo para vocês de como vocês vão desenvolver esse trabalho para entregar para o professor, tá? Vamos fazer junto aqui. Então vai passar um vídeo aqui agora mostrando a ferramenta que o professor quer que vocês aprendam a usar, tá? Todos já passamos pela experiência de começar algo novo, mas sem saber direito por onde começar. Neste vídeo, aprenderemos o básico para criar um diagrama colaborativo e original no Lucidchart. Vamos lá? Preparados? Vamos começar. Para começar um diagrama, crie um novo documento. Clique em Mais Novo, selecione Lucidchart para abrir um documento em branco, onde nossos modelos, ou importar de outra plataforma. Abriremos um documento em branco. Com um novo documento criado, a próxima etapa é renomeá-lo clicando no título no topo do seu espaço de trabalho. Esta é a sua tela de desenho. Mova o editor do Lucidchart, clicando nele com o botão direito do mouse e arrastando. Se você usa um trackpad, basta arrastar 2 dedos pelo trackpad. Para aumentar e diminuir o zoom com o mouse, use a tecla de espaço e o botão de rolagem do mouse. No trackpad, faça um movimento de pinça com 2 dedos. Também é possível visualizar o editor em tela cheia, ajustar as opções de zoom e navegar o documento com o minimapa. Agora que você sabe como usar o editor, vamos conferir a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas fornece todas as soluções para criar diagramas. Nela, é possível acessar formas, importar dados de forma e pesquisar formas específicas para criar um conteúdo mais personalizado. Para usar as formas, também é possível arrastar e soltar as formas no editor. Após colocar uma forma no editor, é possível redimensioná-la arrastando as pontas ou girá-la. As linhas permitem conectar formas e itens. Ao selecionar uma forma ou item que você queira conectar a outro, pequenos pontos vermelhos aparecerão e darão a opção de criar uma linha. Quando estes pontos aparecerem, arraste uma linha de um objeto para outro. É simples assim. Como as formas, é possível adicionar texto ao documento, arrastando e soltando a opção de texto no editor.
Outra forma de adicionar texto é clicando 2 vezes em qualquer espaço em branco, forma ou linha no documento. Após colocar todas as formas, linhas e texto na tela de desenho, é possível começar a personalizá-las com a barra de propriedades. A barra de propriedades permite ajustar a formatação e o estilo dos itens no diagrama. As opções incluem alterar a fonte, adicionar cor às formas e estilizar as linhas. Estamos sempre aprimorando a experiência do usuário no Lucidchart. Se você notar que a sua tela é diferente da nossa, não se preocupe, pode contar conosco. Para encontrar o que você precisa, clique no ícone de binóculos e digite seu texto para buscar. O localizar recurso encaminhará você para a área que procura ou apresentará outros recursos para conferir. Após criar o seu documento, compartilhe-o com a sua equipe. É possível compartilhar o seu documento clicando no botão Compartilhar. A caixa de diálogo Compartilhar aparecerá com algumas opções. Convide colaboradores por e-mail, crie um link compartilhável e ajuste as permissões do documento compartilhado. Prontinho! Você agora sabe o básico do Lucidchart. E o melhor, o básico sempre estará disponível e você poderá retornar quando precisar. Isso aí, turma. Então, eu vou precisar que vocês, não precisa baixar, não precisa nada. É online, né? Então, que você entre no Lucid lá. Eu vou colocar lá na sala de aula daqui a pouco o link. E vocês, se vocês quiserem, você já pode ir pesquisando também no celular, salvar aí. E daí vocês vão entrar e vão fazer um cadastro lá, né? E a gente vai usar essa ferramenta para a gente fazer o nosso projeto, essa atividade de hoje, tá? Então, essa atividade de hoje, o professor vai passar só a introdução, esse tutorial para a gente começar a trabalhar, e a gente vai fazer na próxima aula, que daí eu combino aí com a Giovana para a gente usar o laboratório, né? Ou liberar o tablet ou o notebook para vocês. Combinado? Então o professor vai abrir aqui a tela, como que é o Lucid, tá? Como que vocês vão usar lá dentro, lá, ó. Então a tela dele é aquilo ali, eu estou no navegador aqui, isso aqui é online, está ali o tempo real. Então você tem as opções aqui do lado, ó, de toda essa parte aqui que a Cisco Network libera, disponibiliza para o Lucid. Então aqui você pode só clicar e arrastar o que você quer, ó. E você pode ligar ele, né? Fazer as ligações que você precisa aqui para conectar uma coisa na outra, né? Então a gente vai montar aqui o nosso diagrama aqui em cima desse projeto aqui que está aqui. Deixa eu maximizar aqui. Então a gente tem lá o nosso probleminha lá, nosso cenário, né? Montando um projeto de rede lá. Lembra da empresa que a gente falou? XYZ lá, ó. Então a gente tem lá 10 funcionários, 4 andares, depois abriu mais, né, um prédio menor com 10 funcionários, né? Cada andar também, né? Um prédio menor. Então a gente precisa montar. Então eu quero que vocês montem dentro desse aplicativo aqui, desse software, que vocês montem o projeto. Quantos computadores vai precisar, professor, para 10 funcionários? Quantas impressoras vai precisar para suprir toda a necessidade desses funcionários, né? Eu vou precisar de um roteador de internet, eu vou precisar do firewall, vou precisar do que eu vou precisar, né? Aqui do lado tem as ferramentas, ó. Ferramentas rápidas, né? Tem as notas adesivas, se você quiser acrescentar notas adesivas. Tem inteligência artificial para te ajudar ali também. Tem os templates, né? O template não precisa mudar, porque a gente está usando já aqui um template que é da Cisco, né? Aqui, ó, nas formas tem as flechinhas aqui, ó, que para você conectar, que são as conexões de rede, ó. Clica aqui e já puxa para o outro lá, ó. Conectei o firewall no roteador, né? É só um exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagou, ó, apertei delete e já apagou, ó. Então, se eu quiser acrescentar uma outra máquina aqui, eu vou procurar aqui, ou vou escrever aqui em cima, né? Entendeu? Então, aqui nas formas a gente continua, ainda tem a parte de diagrama aqui, se quiser montar algum balão, alguma coisa. As cores, né? Deixa eu diminuir demais aqui, deixa eu voltar. Então é isso, a ideia
A ideia a princípio é isso, tá? A gente montar o projeto em cima disso aqui. Eu vou só passar instruções para vocês aqui, para a gente fazer isso na sala de aula, na próxima aula, que a gente vai precisar de acesso aos computadores daí, tá bom? Então aqui é só puxar a ícone ali que vocês querem, né? Telefone, impressora, tudo que vocês precisam para montar no projeto e arrastar e conectar, né? Nuvem, né? Ó, você pode fazer o jeito que você quiser, ó. Vou precisar de notebooks, vou precisar de impressora, né? Ah, vai ter celular conectado, ó, tem um celular conectado, né? Tem um servidor, um servidor ligado no roteador, né? Tem um switch que vai distribuir, né? Ó, tá recebendo um telefone, tem um PC conectado junto, né? Então a gente vai fazer esse projetinho desse jeito aqui. Então você vai montar uma equipe aí, 2, 3 pessoas, e na próxima aula, já decida já quem que vai ser as pessoas. Na próxima aula a gente senta em dupla aí ou em trio no computador e a gente vai resolver fazer esse projetinho aqui, tá bom? O projetinho é em cima dessa história aqui que o professor contou, da empresa XYZ, tá bom? Deixa eu abrir a outra página aqui. Então, vamos lá. Então, hora de praticar essa atividade ali. Então, vamos lá, ó. Comunicação. Então, vai ter que precisar ter comunicação, né? Nesse trabalhinho nosso, ter comunicação, software do escritório, aplicação de e-mail, criação de contas corporativas. Será necessária a instalação de um servidor de e-mail, né? Então, aqui tá as informações que o professor quer, ó. Contratação de um plano de internet, né? Então você vai colocar no teu escopo do projetinho lá, você pode puxar uma abinha de texto, escrever o texto que você contratou o plano. Professor, contratamos o plano da Vivo, contratamos o plano da Oi. Qual o plano que você conhece da tua região, né? Instalação, ó, o que vai precisar? Aquisição de computadores. Então você vai colocar, puxar um quadradinho do lado, igual esse aqui, o post-it que o professor fez aqui, ó. Daí você escreve lá naquele... Ou aqui, eu vou compartilhar com você a tela no dia também. Preciso de 10 computadores. Né? E vai puxando o que você precisa. Entendeu? Então é um trabalhinho mais dinâmico que a gente vai fazer dentro da sala para a gente montar o nosso projetinho. Então, aquisição de computadores, aquisição de periféricos. A gente vai precisar de monitores. Quantos monitores, né? Impressora conectada à rede. Quantas impressoras a gente vai precisar? Será necessária a instalação de linhas telefônicas? Quanta linha telefônica? Quanto aparelho telefônico eu vou precisar? A aplicação disso aí, né? O sistema para controlar chamados, né? Então vai ter que ter um sistema, um software. Como a gente vai ter que simular tudo isso, a gente vai colocar no papel. Vai escrever ali. Pode puxar post-it que nem esse aqui do lado e escrever lá no projeto lá. Lá tem a opção de escrever. Né? Armazenamento dos dados do cliente, servidor de arquivo. Onde que vai ser salvo, construir base de conhecimento e armazenamento dessas informações todas, né? A conectividade, cabos de rede, os computadores vão ter tudo conectado com cabos de rede, vão ser por Wi-Fi, roteadores, o switch, quais conexões vão estar usando Wi-Fi, quais que vão estar usando cabos, né? Então essas questões da conectividade a gente vai resolver também. Então, montando o projeto aqui, ó. Montando o projeto de rede, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, né? Só mudar aqui, tá falhando minha caneta. Então a gente vai pegar aqui, vai montar esse projeto, né? Nós temos que realizar o contato com o cliente, registrar informações da solicitação, do suporte, né? Armazenar os documentos que comprovam, né, essa garantia. A gente vai ter que pesquisar soluções que contornam a necessidade, o contorno conhecida para os problemas relatados, né? Então a gente
vai pesquisar as soluções, né, que dá suporte aos problemas relatados, né? A gente vai enviar e-mails para clientes com andamento do atendimento, né? Essa é a parte também de como montar um projeto de rede. Quando necessário, imprimir documentos para o setor de controle de estoque de peças, por exemplo, né? Então, esse aqui é um exemplo só de como funciona, né, um projetinho simples de projeto. Então aqui, montando ainda o projeto, né? Classificação, recursos humanos, né? Funcionários contratados. Ali foram 10 contratados, né? Recursos de hardware, quantos computadores, impressores, telefones, mídias de armazenamento a gente vai precisar. Recursos de software, né? Servidores, aplicações para atendimento de chamados e e-mails. Recursos de dados, né? Banco de dados e base de conhecimento. Recursos de rede, todos os equipamentos que são conectados, cabo, né? E internet, né? Então, com base nisso aqui, a gente tem, né, o nosso trabalhinho para a próxima aula, tá? O professor vai deixar para a próxima aula, porque a gente está sem o computador, tá bom? Eu vou dar continuidade então aqui na aula, vou voltar lá no slide. Voltando lá então. Então a gente tem um trabalhinho para fazer a próxima aula. Aí depois o professor passa lá a validade daquilo de quanto de nota vai valer, tá bom? Vai valer nota, vai valer bastante nota. É um trabalhinho mais complexo um pouco, a gente não precisa entregar ele totalmente na próxima aula, a gente pode ir fazendo um pouco lá na aula e um pouco depois extra classe, tá? Lembrando que é em dupla, trio, né? Dupla ou trio. Então você pode ir se adiantando ali já escolhendo as pessoas. Já pode ir se adiantando, já pegando o material que eu vou deixar disponível lá no Google Class e já ir preparando esse material, né? Já faz lá o cadastro lá no Lucid, já faz o cadastro ali no outro que eu passei ali também, se quiser fazer um outro trabalhinho ali em cima do Canvas, também do Canvas também dá para fazer no Canvas. Então dá para você usar várias ferramentas ali para fazer o diagrama. Mas o professor orienta a usar o Lucid, né? Tá bom? Então a gente tem aqui o nosso trabalhinho. Esses 15, 10 minutos então dessa aula a gente esquece, a gente vai passar conteúdo e a gente retorna na próxima aula então esse assunto de novo. Tá bom? Então aqui tudo que o professor explicou lá tá aqui no slide, eu vou colocar lá para vocês depois, tá? Proposta, tudo, né? Montando um projeto de rede, aqui uma resposta minha, né, com base nessa aula, né? Então aqui é só para vocês ter como exemplo para vocês, né? Não é para copiar do professor, tá? É só para vocês terem um exemplo aqui, mas é mais basicamente isso aqui a resposta, tá? Que vocês vão ter que me passar. Pode ser nesse formato mesmo, não precisa ser coisa muito complexa, assim, um documento. Não vou exigir um documento oficial para vocês apresentarem o projeto para o professor, que é um projetinho simples, uma atividade, né? Então não tem essa necessidade. Né? Então, assim, esse é o conteúdo que a gente tinha para fechar a aula, né? Referente a esse conceito. Então, a gente viu aqui características do aspecto do projeto físico, né? Incluindo todo o recurso, né? Como equipamentos, cabeamentos, a conectividade entre eles. A gente viu nessa aula e a gente vai trabalhar ainda esses conceitos nesse trabalho. E a gente viu também as estratégias de segurança, né? Que envolvem recurso lógico e físico, capaz de manter a privacidade, confiabilidade e disponibilidade da rede. Tá? Esses são o conceito que a gente trabalhou na aula anterior e agora nesse comecinho, né? As referências estão aqui, o professor vai deixar para vocês, literárias, e a gente vai para o próximo conceito, então. Então vamos lá, vamos de aula ainda. Nós temos mais uns 10 minutinhos aí, uns 10, 15 minutinhos, né? Então a gente vai passar conteúdo para vocês aqui, né? Que é a parte agora do planejamento do cronograma do trabalho, né? Então vamos lá. Nesta aula então nós vamos compreender, né, dar início pelo menos,
da importância e planejamento do cronograma de trabalho, né? Então a gente vai compreender a importância do planejamento e também explicar o tempo necessário para o desenvolvimento dessas atividades, né? Tá? A gente vai tentar então passar agora uma introdução e dar início nesse conteúdo aqui para conceituar você, tá bom? Para você sair um pouco mais, entendendo um pouco mais sobre o trabalho, gerenciamento, tá? Então assim, nós vamos dar um exemplo aqui, e sempre quando o professor dá um exemplo, você tenta se colocar no lugar, né, da pessoa para você entender o cenário do que está acontecendo. Então vamos lá, vamos entrar nesse cenário aqui comigo. Então eu tenho o André, que é um estudante universitário, né? Ele terá que entregar o trabalho de conclusão do curso de TCC. E para cada entrega ele terá um prazo estipulado pelo professor. Então o André poderá visualizar todos os prazos definidos para que se organize e realize a sua pesquisa dentro do tempo certo, ok? Então além de ele ter a disponibilidade de verificar os seus esforços, que os seus esforços são suficientes, né, para atender esses requisitos da entrega. Então ele tem esse tempo, esse cuidado aí, né, para ver se atende o tempo ali suficiente para entregar os requisitos ali para o professor. Ele também pode verificar se a sua produtividade está indo bem com a base no que ele pode produzir em cada estágio do plano, né? Então vamos lá. Então, considerando o cenário apresentado aqui, a responsabilidade do aluno em relação ao seu TCC, o que acontece? Se substituirmos o cenário, né? Substituir, vamos lá. O cenário por uma empresa que vende cesta de Natal para a ceia. Vamos lá. Então, o aluno, nós trocamos o aluno por um gerente de projetos, né? Nós vamos inverter aqui o cenário, né? Do aluno com o TCC, professor, para o cenário aqui empresarial. Então, o cenário da empresa agora não é mais a escola, o professor, o TCC, é sim uma empresa que vende cesta de Natal, né? Que vende para ceia. E o aluno é substituído por um gerente de projetos. E o TCC, né, por uma entrega importante de um software a ser criado para que os clientes pudessem visualizar o andamento dos seus pedidos de compra para a campanha de Natal. Então aqui a gente muda o TCC para uma entrega de um produto software, né? Então assim, vocês acham que o cronograma também seria uma ferramenta importante? O que vocês acham? Que o cronograma é importante para o planejamento e para a entrega de produto numa empresa? Vocês concordam comigo? Concordam com o professor? Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa resposta. A resposta então para esse cenário está aqui. O professor vai deixar para vocês. Então o cronograma sim, ele é importante, né? Para que as tarefas e prazos sejam cumpridos. Então a gente tem que ter mais cuidado, né? Que é bem importante a gente cumprir os prazos quando a gente está se referindo no ramo empresarial, que tudo está envolvendo tempo e dinheiro, né? Então, assim, sempre está envolvendo tempo de alguém e tempo sempre significa dinheiro, né? E ninguém nesse ramo, ou qualquer ramo que seja, né? Gosta de perder tempo e dinheiro. O tempo significa dinheiro, né? Então, é as mesmas coisas. Perder tempo é perder dinheiro. Então, a confecção da cesta envolve uma série de passos que devem ser cumpridos, né? E o principal objetivo é cumprir com que a produtividade necessária para entregar o produto antes do Natal, né? Pois sem que isso seja possível, a venda dos produtos não teria sentido. Imagine se ele vai entregar o software lá em dezembro, lá em 10, 15 de dezembro. Não faz sentido, né? Se ele precisa ter esse software para entregar esse produto no Natal, né? Então não pode demorar. Por isso, o cronograma permite ao gerente de projetos analisar os requisitos e estipular prazos responsáveis para cada etapa, como a compra dos ingredientes, né, a produção dos produtos e a entrega, sem que o atraso em qualquer uma das etapas acabe impedindo as demais. Então, os clientes poderão também acompanhar todas as etapas que estão sendo cumpridas no prazo estipulado. Então, essa seria a resposta lá do nosso cenário, né? Tá bom? Então, o professor vai passar um vídeo aqui para falar sobre o gerenciamento múltiplos de cronogramas. Então, preste atenção agora no vídeo aí. Olá, vamos aprender? A organização é essencial para que se possa conduzir todas as outras etapas de um projeto,
garantindo que riscos e problemas desnecessários possam influenciar de forma negativa ou até mesmo causarem cancelamento das tarefas planejadas. Atualmente, os projetos representam um passo importante dentro da organização, mas com a necessidade de crescimento, tornam-se cada vez mais curtos, ainda mais para projetos de tecnologia que têm grande importância no mundo dos negócios para atender demandas cada vez mais críticas em diversos segmentos do mercado. De forma geral, um projeto move diversos setores de forma simultânea para um mesmo projeto, o que pode vir a envolver múltiplos cronogramas com a principal finalidade de otimizar o tempo e cumprir os prazos estabelecidos para as entregas. Nesse cenário, cabe ao gerente de projetos ser capaz não somente de construir, mas de gerenciar múltiplos cronogramas, definindo também os responsáveis pelas tarefas e os recursos necessários para atender as demandas. Para isso, algumas ações são de extrema importância, como, por exemplo, a priorização de tarefas. Isso porque, mesmo com o auxílio de ferramentas que atualmente auxiliam na construção e organização de cronogramas, não existe garantia de que todos os cronogramas serão tratados com a mesma prioridade. Justamente por isso, é preciso priorizar alguns e preterir outros, levando em consideração a importância do conteúdo e demandas que tratam e o valor que agregam às partes interessadas. Geralmente, a priorização de cronogramas pode considerar diversas estratégias e entre as principais estão as que consideraram a complexidade do cronograma e das tarefas atribuídas, o cronograma que trata de demandas com maiores riscos ou aquele que exige que a organização arque com maiores custos. Além disso, alguns requisitos importantes são exigidos por parte de quem trata os cronogramas e o principal deles é a paciência. É muito importante que não se tenha pressa, quando o resultado esperado é um bom gerenciamento de projetos baseados em cronograma, mensurar o tempo e executar as tarefas com desempenho é essencial em um projeto. O gerenciamento de um projeto pode ser conduzido a partir de uma série de ferramentas, até porque, para quem precisa administrar mais de um cronograma, torna-se uma tarefa difícil fazer isso sem utilizar uma ferramenta que automatize esse procedimento. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Então é isso, né? Então vocês viram aqui o vídeo agora falando sobre cronograma, né? A importância de tudo isso para o nosso planejamento ali do projeto, né? Instalação de equipamentos, informatização de um ambiente, né? Então é muito importante isso, né? Estão pagando muito bem para quem tem conhecimento de redes hoje em dia. Então, se você planeja, quer entrar nesse mercado, né? Ele é prometedor. Estava vendo um vídeo recente agora, a próxima aula talvez eu traga para vocês ver. É um minutinho só, uma reportagem falando que em 2027 a indústria vai ter que formar mais de 630 mil profissionais da área da TI, né? Então lá vai ter vários setores, né? Vários empregos para esse povo, para esse mercado e salários, né, prometedores, né? Salários de 10 a 50 mil lá para pessoas da área da TI, né? De altos cargos e pessoas de cargos mais leves, né? Sênior, júnior, né? Então, assim, se você estiver preparado para esse mercado que vai estar aquecido daqui 1, 2 anos aí, que já é um mercado bom, né? Hoje em dia, para você conseguir um funcionário hoje da TI, um programador ou alguém formado em rede, conhecimento de rede, é muito difícil, né? Então, assim, quando você acha esse funcionário, você contrata ele rapidamente, o mais rápido possível, paga um salário bom e mantém ele na tua empresa. Então, assim, se prepare para esse mercado, que é um mercado bem que promete, né, muitas coisas, o financeiro muito bom para a gente aí que quer entrar nesse mercado. Então, aqui em cima do projeto, aqui ainda, né, o que é um cronograma de projeto? Então, o cronograma é um requisito mínimo
para evitar que ocorram imprevistos, né? Então deve-se considerar a criticidade e que a operação de rede representa e os impactos que podem ser causados. Então por isso o cronograma precisa ter início, meio e fim, né? E deve ter etapas bem definidas, né? E cada responsável por essas etapas, por cada tarefa. Então é bem importante a gente estipular isso já no cronograma, né? Já deixar ali as datas certinhas, quem são os responsáveis por cada tarefa e deixar ali, eu tenho uma data de início, meio e fim, né? Então deixar esse cronograma bem decidido já desde o começo. E o cronograma, ele descreve todos os passos que serão seguidos no decorrer do projeto, até que ele possa alcançar o objetivo final. Então a gente tem que lá estipular desde o início tudo que vai acontecer, né? E passar ali passo a passo até a fase final do nosso cronograma. Isso pode ser feito com o uso de metodologias, né? Ferramentas, técnicas que tragam sucesso ao projeto, né? Então todas essas técnicas que eu mostrei ali, as ferramentas ali da internet, ali online, que a gente consegue montar nossos cronogramas. Então essas ferramentas nos ajudam bastante, sabe? Tem lá os templates prontos também, às vezes a gente tem um pouco de preguiça de começar a montar, mas tem os templates prontos ali, né? Que nos auxiliam a montar esses projetos. Então para montar um cronograma é necessário considerar algumas coisas, né? Que as datas de entrega sejam bem definidas, uma delas, e que o objetivo dos custos operacionais estejam bem alinhados, né? Estejam bem alinhados. Então a gente tem duas coisas aqui que são bem importantes. Vamos marcar aqui, ó, as datas de entrega, né? E os objetivos e os custos, né? Então a gente tem que estar bem alinhado a essas questões aí de quanto a gente vai gastar ou não, tá bom? Então o professor não vai dar continuidade aqui no andamento do conteúdo, porque a gente está com o tempo já corrido, né? Só relembrar a vocês, então, que a gente tem um compromisso na próxima aula de retomar aquele trabalho lá. Então aquele trabalho não vai ficar com certeza só numa aula ou duas, né? Então a gente vai ter que trabalhar extra classe aquele trabalho, e aquele trabalho vai valer 2 pontos ou 20 pontos, né? Veja como você vai entender isso, 20 ou 2 pontos ali. Então nós vamos fazer 2 trabalhos, turma. Esse trabalhinho ali, simulando um projeto, e mais um, então vai somar 40 pontos para o final aí, para nosso trimestre. E daí as provas, né? 2 provas, uma prova a gente já fez. Apesar de aliás, eu até queria reforçar, alguém ficou pendente na prova anterior? Se tem alguém pendente na prova anterior aí, me procure, me chame lá no chat. Peça para a Giovana aí o meu contato. A gente acho que criou o grupo dessa sala. Não sei se foi dessa turma ou da outra que a gente criou o grupo, mas me procure para a gente resolver a questão da avaliação. Tem pessoas pendentes lá na avaliação e tem pessoas pendentes também nas atividades. Então me procure, o professor vai estar conversando com vocês e orientando o que a gente pode fazer, tá? Então a gente tem essa avaliação que já foi, vai ter mais uma avaliação daqui 1 ou 2 semanas ali. Aí esse trabalho vai valer 20, que nós vamos concluir aí durante o andamento das aulas e em casa, e daí vai ter mais um trabalhinho valendo 20, para a gente fechar ali, né, o 100, né, para concluir o trimestre, tá bom? Então pela aula de hoje a gente fica por aqui, né? Tem um tempinho aí para vocês. Não sei se vocês vão mudar de sala ou não, vão continuar na mesma sala, mas é um tempinho para vocês se organizarem aí, tá bom? Tem alguma pergunta? Tem alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, não hesite em me chamar no grupo, não hesite de procurar lá no mural, lá, deixar mensagem pro professor, questionar coisas referentes à aula, sugestões, melhorias que a gente pode fazer aí, tá? E vamos cumprir com os prazos lá, né? Nossa avaliação que alguém ficou devendo aí, esse trabalho que vai valer 20, o próximo que vai valer 20 também, e as atividades lá que valem 1/10 lá na sala, lá, todas as atividades que a gente escreve aí, para você participar dentro da sala de aula, vale nota, tá? Então assim, a nossa recuperação vai ser em cima desses trabalhos que é feito dentro da sala, tá bom? Então, aquele abraço, bom final de semana para todos aí, bons estudos, bom descanso e até a próxima.